Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Meu nome é Rogério e hoje a gente começa então o nosso primeiro passo usando Python e algoritmo genético. Então a gente vai tratar hoje especificamente da criação do indivíduo. Então vamos lá, vem comigo! Então pessoal, nesse nosso primeiro conversar sobre heurísticas e aí já entrar no assunto algoritmos genéticos, né? Antes da gente entrar nesse assunto, é preciso falar um pouquinho sobre as heurísticas, que são técnicas que não visam a melhor solução, mas uma boa solução, que essa solução seja alcançada num tempo razoável, né, computacionalmente interessante. A gente sabe que tem técnicas exatas que, para encontrar uma solução, às vezes o tempo computacional é coisa de alguns minutos, acrescenta mais algumas variáveis no processo, passa a ser algumas horas, mais algumas variáveis passa a ser séculos, né? A coisa cresce exponencialmente à medida que eu vou acrescentando variáveis. E as heurísticas, elas não respeitam essas regras, elas não visam a melhor resposta e podem trazer, quando inspiradas em genética, quando inspiradas na vida de um formigueiro, quando inspiradas na têmpera de metais e aí por diante, né? Conseguem trazer respostas consideravelmente boas num tempo muito bom computacionalmente também. Tá? Então, para não ter que entrar no mérito do cálculo da complexidade de cada problema, só um breve comentário, né? Porque na verdade essa é a proposta aqui, falar um pouquinho, conversar um pouquinho. Então eu trago os algoritmos genéticos, porque eles são algoritmos bastante robustos, eles têm muito poucos parâmetros para ajuste e conseguem trazer essa resposta de uma forma bastante simples, né? Bastante rápida também. Então vamos falar um pouquinho sobre eles e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Python no próximo vídeo, já com a aplicação, tá? Eu não vou esgotar o assunto de algoritmos genéticos e nem vou terminar os algoritmos genéticos. A gente vai ficar só numa parte da teoria e depois a gente salta para o Python, depois a gente vê um pouquinho mais de teoria e salta para o Python, para a coisa não ficar muito comprida e ter que voltar várias vezes o vídeo. Então vamos um pouquinho mais sobre os algoritmos genéticos, agora entrando mais especificamente na aplicação deles, tá? Então, eles são inspirados lá na evolução das espécies do Darwin, né? E o John Holland é um cara que inicialmente faz os primeiros trabalhos, começam os estudos dele lá em 1962, e os primeiros trabalhos dele já datam da década de 70, em 72, 75, tá? Basicamente é uma busca probabilística inteligente, ela é baseada em mecanismos de seleção natural, evolução, né? Se inspira em cruzamento de indivíduos, geração de novos indivíduos, e tem uma parte aleatória na busca, né? E tem uma parte que é guiada por esses eventos de seleção e evolução natural. O Holland, já em 72 e 75, então, ele começa a utilizar cadeias binárias, né, que ele chama de cromossomos. Tem um nome aí bastante pitoresco, porque na verdade está se referindo a indivíduo, está se referindo ao que esse indivíduo denota, né, no problema. Cada indivíduo é, na verdade, uma solução para o problema, né? E ele cria o cromossomo desse indivíduo de forma binária, que é a mesma estrutura que a gente vai usar no nosso exemplo no próximo vídeo, mas eu vou explicar aqui a teoria disso antes da gente ir para o Python, tá? Então, a ideia dele era fundamentar uma teoria geral, né, que tivesse aí então uma adaptação robusta, ele consegue, né, mas ele obtém ainda mais, ele obtém um caminho com uma aplicação prática muito grande na determinação de máximos e mínimos em funções. Então eu vou dar um exemplo de uma função exponencial aqui para vocês, e a ideia do algoritmo é exatamente buscar qual é o ponto de mínima, qual é o ponto de máxima dessa função, né? Se ela é uma função exponencial, tipo x ao quadrado, que é o exemplo que eu vou usar, o valor máximo dela vai ser infinito, mas o mínimo, dependendo da função, pode ser zero ou uma constante ali, tá? 1 e 1, 2 e 2, enfim, depende da função. X ao quadrado é zero, né? Muito bem.
Operações com funções matemáticas facilitaram a utilização dos AGs no meio acadêmico, mas não só. Os algoritmos genéticos são uma heurística que pode ser aplicada dentro de outras heurísticas, criando aí hibridismos, né? Essas heurísticas, quando utilizam o algoritmo genético como parte desse hibridismo, ajudam bastante trazendo robustez para o processo. Como eu falei, os algoritmos genéticos requerem poucos parâmetros de ajuste para funcionar. Mas a gente vai vendo mais a cada instante aí que a gente avança. Então, o objetivo geral desses algoritmos genéticos é melhorar a qualidade genética de uma população, através de um processo de renovação iterativa das populações, ou seja, a população de tempos em tempos ela é renovada. Renovada de que forma? Quando eu faço cruzamento de indivíduos, quando há troca de material genético e por aí vai. E a gente vai ver como é que isso funciona, como é que isso se dá. Tá? Uma outra coisa que a gente pode tirar desse texto que o Souza traz é que o algoritmo genético trabalha com população. População, conjunto de indivíduos, onde cada indivíduo é uma solução para o problema que eu estou analisando. O melhor indivíduo, mais adaptado para aquela função, dado que eu estou procurando ali o ponto de mínima, então aquele indivíduo que me traz o ponto de mínima da função, né? Melhor ponto de mínima da função é o mais adaptado. Então a gente vai ver essas características agora. É uma busca populacional, então eu tenho um conjunto de soluções de indivíduos, eu vou aplicar esses indivíduos numa função de adaptação, vou ter um retorno, né? E eu vou avaliar então qual desses indivíduos está mais bem adaptado. Basicamente, essas funções faz uma analogia com os processos naturais de evolução, como eu acabei de falar para vocês, né? E os indivíduos mais adaptados vão ter mais chances de sobrevivência, os menos adaptados vão ser escolhidos menos, não quer dizer que eles não vão ser escolhidos, eles também vão ser escolhidos, mas uma vez que eles têm menos adaptação, eles vão ser escolhidos uma probabilidade muito menor do que aqueles mais bem adaptados. Tá? A ideia é que um indivíduo não tão bem adaptado, igual possa ter na sequência genética dele, no cromossomo dele, fragmentos de código, por isso que a gente não descarta, fragmentos de código que possa tornar um bom indivíduo. Né? Ele, naquela condição toda, não é um bom indivíduo, mas um fragmento do código dele pode gerar um bom indivíduo. Né? Um pouquinho mais das características, né? Eles têm registradas nos seus genes as características de cada qual, né? E elas são transmitidas aos seus descendentes através, então, dos cruzamentos. Técnica de crossover, técnica de mutação. Tá? Aqui um breve dicionário. Quando a gente fala indivíduo, a gente está falando, na verdade, de solução provável para um problema. Quando a gente fala em população, a gente está falando em um conjunto de soluções ou de indivíduos. Cromossomo é a representação da solução. Gene é parte da representação da solução. Vamos imaginar que eu tenho um cromossomo de tamanho 8 e os bits ali, já que são 0 e 1, que a gente vai trabalhar agora no início, da posição 0 até a posição 4, é um gene, né? É um conjunto de informação desse cromossomo todo. E o crossover e a mutação são operadores genéticos, né? Que aqui vão refletir operadores de busca. Né? Quando eu tiro um fragmento do indivíduo e crio um novo indivíduo, né? Na hora que eu for decodificar esse indivíduo, passar ele de uma solução codificada para uma solução real e aplicar isso na função, eu vou ver então que posição nessa função eu estou, se é um ponto realmente de mínimo ou estou próximo disso. Então, vamos falar um pouquinho agora da estrutura básica de um algoritmo genético. Eu vou trazer para vocês aqui um fluxograma super simples, tá? E a ideia é mostrar como que o algoritmo genético funciona. Então, inicialmente eu vou gerar uma população inicial. Tá? Normalmente essa população inicial ela é gerada de forma aleatória. Os indivíduos são criados de forma totalmente randômica. Né? Uma vez criados, eu tenho que avaliar esses indivíduos. É quando eu decodifico eles e vejo dentro do escopo quem está mais, quem está menos adaptado. E aí eu vou ordenar uma tabela com esses indivíduos, do mais bem adaptado ao menos adaptado.
Daí eu vou avaliar também na sequência se os critérios de parada já foram atingidos, ou seja, eu já consegui encontrar um indivíduo, o melhor indivíduo da minha população. A resposta é satisfatória, é uma boa resposta, eu posso parar. O erro entre o que eu quero e o que eu encontrei é um erro aceitável. Se sim, eu simplesmente mostro esse indivíduo, esses valores que eu obtive como solução, e está encerrada a busca, né? Em contrapartida, se não acontecer isso, e dificilmente isso acontece quando se gera uma população inicial aleatória, né? Eu vou selecionar indivíduos através de um método de sorteio, uma roleta, alguma coisa assim, né? Vou pegar desses indivíduos, normalmente se pega de 1 a 2, né? Pode ser, eu posso ter clonagem também, são técnicas que se usam, mas o normal é trabalhar com crossover e mutação. Seleciono aí 2 indivíduos que vão gerar 1 ou 2 filhos, aí depende da técnica também que está se usando, e esses indivíduos vão compor uma nova população. Também existem técnicas para avaliar isso. Tem populações que têm tamanho fixo, então se entrar 2 indivíduos tem que sair 2 ruins. Tem outras que o tamanho é variável, ela cresce, depois que eu avalio é que eu vou truncar essa população numa determinada quantidade. Isso aí a gente vai discutir à medida que os vídeos vão avançando, tá? Mas enfim, constrói-se uma nova população e tudo continua. Então, cada vez que eu giro isso aqui, eu estou fazendo o que se chama de iteração, tá? Estou fazendo um novo cálculo. A iteração final vai ser aquela que vai me trazer o indivíduo melhor adaptado, a melhor solução para o meu problema. Então a gente vai falar agora sobre a formação do indivíduo, que é o nosso último assunto desse vídeo e que vai servir de subsídio para o próximo vídeo, tá? Lá no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de novo sobre isso aqui e a gente vai direto para o Python fazer a aplicação. Pessoal, 2 palavras que são muito usadas nos algoritmos genéticos é fenótipo e genótipo, tá? Fenótipo seria a resposta real do problema e genótipo vai ser a forma como cada solução é codificada, certo? Então aqui elas estão codificadas de forma binária, numa sequência aí de 1s e 0s, né? Todas de tamanho fixo, que é o que a gente vai usar aqui. Existem outras formas de codificar, pessoal, tem N formas de codificar isso. Tem cromossomos que são bipartidos, tripartidos, né? Cada parte, cada segmento desse cromossomo, cada gene bem definido, né, em tamanho e ordem, vai contribuir para gerar indivíduos bastante complexos, né? Mas enfim, não vamos entrar no mérito aqui. Aqui, uma estrutura bastante simples, uma sequência de 1s e 0s que é o genótipo. Ela denota figuradamente uma solução para o meu problema. Então, geralmente, quando eu tenho uma situação real e eu passo ela para uma situação genotipada, né, eu vou codificar então, tá? Da mesma forma, quando eu quiser saber como é que fica esse cromossomo aqui quando eu aplico ele na minha função, né? Como é que eu vou fazer para aplicar ele na minha função? Daí eu tenho que decodificar isso, né? Então o nosso próximo vídeo de teoria dos algoritmos genéticos já vai tratar da decodificação. Por hora a gente vai trabalhar aqui numa codificação aleatória, tá? Nós vamos gerar essas estruturas aqui. Na verdade, uma dessas. Então, pessoal, um cromossomo de representação binária nada mais é do que uma matriz, um array aí, com um tamanho definido, tá, para todos os indivíduos, e ele vai receber de forma aleatória, inicialmente a população é formada por indivíduos com essa característica, de forma aleatória, 1s e 0s, tá? Uma distribuição uniforme, enfim, e ele vai ser preenchido dessa forma, tá? Então, para acessar depois cada casinha dessas é como se fosse um array mesmo, né? Eu vou pegar lá o meu cromossomo, vou colocar aqui qual é a posição que eu quero. Posição 0 eu tenho informação 1, posição 1 eu tenho informação 0, posição 2 eu tenho informação 1. O conteúdo de cada um desses espaços aí. A parte de decodificação, como eu falei para vocês, vai ficar para o próximo vídeo, né? Mas eu só adianto aqui brevemente, né, que decodificar um cromossomo
é pegar aquela sequência ali de uns e zeros, converter ela para um valor, no caso aqui um valor de x, substituir na função, e aí eu vou ter aqui, né, quando eu converto para um valor de x ali, né, dentro de um intervalo, eu estou decodificando, eu estou achando o fenótipo, tá? E ao aplicar na função, eu estou achando o fitness, a adaptação desse indivíduo. Mas isso aqui eu vou falar para vocês num próximo vídeo, tá? No vídeo que vem agora, na sequência, a gente vai discutir um pouquinho sobre a criação desses indivíduos binários. Legal, pessoal. No vídeo de hoje a gente conversou um pouquinho então sobre o conceito dos algoritmos genéticos, né? E agora nos próximos a gente vai fazendo as etapas e começando a trazer o Python. Olha, eu preciso disso, como que eu faço com Python? Eu preciso disso, como que eu faço com Python? Então a ideia é essa, ok? Então vamos lá. Eu agradeço a presença de vocês aí, terem assistido o vídeo até o final, né? Para mim é um prazer estar fazendo isso, porque ao passo que eu estou organizando o material, eu também estou discutindo ele com vocês. Participem, pessoal, deixem o like de vocês se vocês gostaram, deixem as sugestões de vocês também, e a gente vai avançando. Então vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.